Bom, confira aqui. Você está prestes a descobrir o que existe sob a superfície de cada planeta do Sistema Solar. Entre na sua espaçonave equipada com a maior broca que pode imaginar e pronto! Começamos com Mercúrio. É o mais próximo do Sol. À primeira vista, o lugar se parece com a nossa boa e velha Lua. Mas depois de pousar, você descobre que é uma ilusão. Ao redor de sua nave espacial, existem crateras deixadas por meteoritos. A superfície do planeta está repleta de enormes colinas íngremes. Algumas delas têm 3 quilômetros de altura e se estendem por centenas de quilômetros. Você começa a perfurar e percebe imediatamente que vai ser difícil. Mercúrio é o segundo planeta mais denso do Sistema Solar, superado apenas pela Terra. A camada externa é de 400 quilômetros de crosta sólida e manto rochoso. Depois de passar por ela, você vê o núcleo metálico de Mercúrio, que ocupa o equivalente a quase 85% do volume do planeta e contém mais ferro do que qualquer outro que conhecemos. Não é preciso mais furar. O núcleo externo é líquido. Mas, uma vez que se alcance o núcleo interno sólido, é necessário ligar a broca novamente. O próximo planeta a explorar é Vênus, o mais quente do Sistema Solar. As temperaturas médias de lá são tão altas que podem até derreter chumbo. A pressão é 90 vezes maior do que na Terra. Sua espaçonave está viajando através de nuvens espessas de ácido sulfúrico. A superfície de Vênus é marrom avermelhada e extremamente seca. Você pousa no meio de uma planície plana e lisa. Planícies como essa cobrem 2/3 da superfície do planeta. Bom, ao trabalho. A broca começa a se mover pela crosta, que consiste principalmente em basalto e tem quase 20 quilômetros de largura. A próxima camada é um manto rochoso derretido. Depois de algum tempo, você tem a sensação de que nunca vai acabar. Não é de admirar, são 1.900 quilômetros de espessura. Finalmente, você chega ao núcleo de ferro metálico. É enorme, 2 vezes mais largo que um manto. Está vendo aquela esfera azul ligeiramente à esquerda? É a Terra. Que tal passar por ela por enquanto e voltar mais tarde? No momento, Marte parece muito mais emocionante. O lugar está frio. A temperatura é de menos 60 graus Celsius. O planeta parece avermelhado. E assim que você der o primeiro passo na superfície, ficará claro o porquê. O chão está coberto de poeira cor de ferrugem. Partículas finas também estão flutuando no ar ao seu redor. Na maioria dos lugares, essa camada de poeira tem 2 metros de espessura. Você começa a perfurar a crosta fina do planeta. Ela é formada de rocha basáltica vulcânica. Logo, alcança o manto, que é composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. Algo como pasta de dente rochosa macia. O manto marciano é muito mais fino que o da Terra. Tem 1.770 quilômetros de espessura no máximo. Você sente que a broca começa a se mover de maneira um pouco diferente. Deve ser o núcleo. Ele é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre e tem entre 1.450 e 1.900 quilômetros de diâmetro. E ao contrário do núcleo terrestre, não se move. É hora de visitar o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Quase 1.300 terras poderiam caber nesta coisa enorme. Também é assustadoramente quente. O núcleo chega a cerca de 24.000 graus Celsius. Mas você não pode pousar lá, porque ele não tem uma superfície sólida. Trata-se de um gigante gasoso. A palavra-chave aqui é gás. Sua broca também é inútil, pelo menos em um primeiro momento. Enquanto desce, você observa nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. Graças a elas, Júpiter parece colorido e lindamente listrado. Você continua indo mais fundo em direção ao centro do planeta. A atmosfera é composta de hidrogênio e gás hélio. Logo, dá para ver o hidrogênio se tornando líquido sob imensa pressão atmosférica. E mais perto do núcleo, esse líquido se transforma em uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. Você alcança algo que parece um núcleo, mas mesmo com a ajuda do seu equipamento, não consegue descobrir se é uma bola de líquido derretida ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. Talvez um dia os astrônomos o ajudem a responder essa pergunta. O próximo planeta é excepcionalmente ventoso, como eu. Os ventos em Saturno viajam a mais de 1.770 km por hora no Equador. De cima, parece que o gigante gasoso tem uma superfície sólida marrom amarelada. Você passa por várias camadas diferentes de nuvens e, de repente, percebe que não pode pousar sua espaçonave aqui também. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Tem apenas 1/8 da densidade média da Terra. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para que o planeta anelado coubesse dentro, o gigante gasoso flutuaria. Se continuasse descendo, provavelmente teria encontrado o núcleo de Saturno.
É provável que ele seja rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Ah, você está se aproximando do gigante de gelo Urano, o que significa que haverá alguma superfície para pousar. Ou não. O planeta não é sólido. Você voa pela atmosfera superior e afunda no centro de gelo líquido. O gelo, que constitui 80% da massa do planeta, é na verdade um fluido quente e denso. Consiste em água, gelo de amônia e metano. Essa parte de Urano às vezes é chamada de oceano de água amônia. E esse gelo envolve um núcleo rochoso sólido. É aí que dá para finalmente usar sua broca. O núcleo é pequeno, metade da massa do da Terra. Comparado a outros planetas, também é bastante frio, apenas 5.000 graus Celsius. Você está chegando ao ponto mais distante de sua jornada, Netuno. Ele tem 4 vezes o tamanho da Terra, mas é 17 vezes mais pesado. A superfície azulada que vê ao se aproximar é uma camada de nuvens permanentes e gás em redemoinho. Abaixo dessa superfície há um grande manto, líquido e em brasa. Ele é rico em metano, amônia e água, e tem a massa de 15 terras. Por fim, algo para perfurar. O núcleo de lá é sólido, consiste principalmente em ferro e outros metais. Continue perfurando até chegar a uma profundidade de 7.200 quilômetros. Os astrônomos têm quase certeza de que é onde se pode encontrar uma camada de diamante. Isso mesmo, chovem cristais de diamante lá. É hora de voltar para casa. As pessoas fizeram buracos bem profundos aqui, mas nenhum foi suficiente para atravessar a crosta. Depois que as brocas percorreram 1/3 do caminho, a temperatura atingiu 180 graus Celsius e o equipamento não funcionou mais. Mas a sua broca é muito mais forte do que isso. É por isso que dá para se mover facilmente pela crosta. Ela ocupa apenas 1% do volume da Terra e é dividida em placas tectônicas. Elas permitem que o calor escape da parte interna. Você alcança o manto. Esta camada tem cerca de 3.000 quilômetros de espessura e corresponde a quase 84% do volume do planeta. É constituída por rochas de silicato ricas em ferro e magnésio. Não é mais necessário perfurar. O núcleo externo de 2.400 quilômetros de espessura é líquido. É composto de ferro e níquel, mas a pressão não é alta o suficiente para que sejam sólidos. Você ultrapassa a fronteira entre o núcleo externo e o interno. É um grande desafio. A temperatura lá é de 6.000 graus Celsius, tão quente quanto a superfície do Sol, e a pressão é 3.300.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.200 quilômetros, o que corresponde a 20% do raio da Terra e 80% do da Lua. Os cientistas sabem o que está acontecendo sob a crosta dos planetas que estão a milhões e bilhões de quilômetros de distância de nós. E nem precisam ir lá, perfurar a superfície e espiar. Eles juntam informações sobre a densidade do planeta, campo magnético, cordilheiras, calor e atividade sísmica para fazer suas suposições. Por exemplo, o campo magnético da Terra serve como um escudo para nós e para a atmosfera contra as explosões e ventos solares. Os cientistas acreditam que ele existe graças a um núcleo de ferro quente interno, que gira e provoca uma proteção invisível, como se fosse um dínamo enorme e escaldante. E esse campo magnético é muito mais forte do que em Marte. Provavelmente significa que algo aconteceu ao núcleo do planeta vermelho. Quem sabe tenha esfriado e meio que desligado. Ou talvez, no início, não houvesse nenhum campo magnético. Existem muitos vulcões ativos na superfície daqui. É assim que os cientistas podem concluir que deve haver uma crosta relativamente fina, e o manto deve ser feito de magma líquido. No entanto, os vulcões marcianos não estão mais ativos. Talvez houvesse um manto líquido quente sob a crosta do planeta. Mas depois que os vulcões se formaram, algo deu errado. O interior provavelmente esfriou, ou as crostas, de alguma forma, ficaram mais espessas. O que quer que tenha sido, impediu com sucesso o magma de chegar à superfície. E então, também a atividade sísmica. Se muitos Terra ou Marte ou Vênus motos acontecem no planeta, há muita coisa ocorrendo sob a superfície. Se falamos da Terra, são os movimentos das placas tectônicas. A maioria dos terremotos acontece ao longo de suas bordas. Se houver pouca atividade sísmica no planeta, ele pode não ter placas tectônicas. Então, seu interior se mantém calmo. Os pesquisadores também prestam atenção em quanto tempo uma onda sísmica leva para atravessar um planeta ou como ela ecoa por dentro. Isso pode ajudar a obter mais informações sobre a densidade da crosta, de que é feito o manto e assim por diante. Mas os cientistas precisam ser extremamente cuidadosos com as causas desses terremotos.
Às vezes podem ocorrer depois que meteoritos atingem o planeta e não têm conexão com os processos que acontecem sob a superfície. Claro, esses dois últimos métodos funcionarão apenas com planetas rochosos, principalmente porque os gigantes gasosos não possuem vulcões nem atividade sísmica. Rapaz, toda essa conversa sobre crostas finas e crostas grossas está me deixando com fome. Ei, quer pizza?